Hoje, a Fórmula 1 dá um novo passo adiante de o que promete ser um promissor novo modelo de formas classificatórias para a Fórmula 1. E disso a gente vai comentar um pouco sobre o que foi o Qualify de sexta-feira. Muito boa tarde a todos. Como todos sabem, hoje aconteceu lá na Inglaterra, no circuito de Silverstone, a classificação, o Qualify, que define o grid de largada para o Sprint Qualify. E a gente vai dar uma comentada um pouco sobre ele. A gente teve uma Mercedes muito mais forte do que o esperado e uma Red Bull que ficou aparentemente devendo. Para contextualizar um pouco disso tudo que está acontecendo, vale se ressaltar que para esse final de semana a Mercedes trouxe sim um pacote de atualizações novas. Atualizações estas que não foram de peças ou equipamentos, mas sim pequenos ajustes que, quando outras equipes fizeram e tiveram sucesso, a Mercedes foi lá e falou: olha, se eles fazem, a gente pode fazer também. Trouxeram essas novidades e mostrou sim um intenso resultado. Mas a pole position provisória, ela não foi decidida, acredito eu, por um acerto de um carro melhor, mas ela foi um conjunto entre a vontade, o coração e a dedicação que o Lewis Hamilton se entregou para tirar tudo que podia naquela volta, e também uma sorte, vamos dizer assim, da Mercedes em conseguir. Sorte não, vamos falar competência, né? Uma competência da Mercedes em conseguir regular o carro de uma maneira muito mais feroz para esse Qualify. Até porque até então eles tiveram apenas um treino livre. Geralmente você tem 3 treinos livres para ir para o Qualify. E dessa vez não. Dessa vez você teve apenas 1 hora de carro na pista para decidir qual que era o melhor acerto para fazer essa pré-classificação. E nesse quesito, a Mercedes foi impecável. Foi a pista, é só 1 hora, foi a equipe que deu mais voltas e mostrou o resultado dela. Na manhã livre do dia de hoje, enquanto a maioria dos pilotos usaram para repousar como tempo livre, quem estava na sede testando no simulador, agregando dados para a equipe, era ele, Lewis Hamilton. E isso fez com que ele conseguisse colocar quase um décimo em cima do Max Verstappen. Esse quase um décimo foi perdido no setor 2 da volta do holandês, mas constantemente ele havia criticado que o carro dele não estava conseguindo segurar dianteiramente, que a asa dianteira parecia não estar funcionando. Isso, obviamente, se dá a um ajuste de carro que não foi aperfeiçoado. Infelizmente, o preço que a Red Bull pagou foi caro por não ter mais treinos livres antes da largada. Valtteri Bottas ficou com o terceiro tempo, 2 décimos atrás de Lewis Hamilton, e para a gente ter uma noção da diferença que o Verstappen e o Pérez conseguem ter com o mesmo carro, Verstappen ficou a 1 décimo de Hamilton e Pérez ficou a 7 décimos. Então é uma diferença bem grande, é o meio segundo que não pode acontecer na maioria das vezes. No entanto, por uma classificação onde se tem apenas um treino livre antes, o que conta é totalmente o piloto. Não dá para garantir o acerto do carro porque não tem informação suficiente para isso. Nesse contexto, Hamilton se deu melhor, Verstappen tentou, mas não conseguiu, e quem aparece em quarto lugar é o Charles Leclerc, que também conseguiu uma ótima volta. Mas o outro ponto de maior relevância é o Russell, conseguindo mais uma vez entregar o que o carro não deveria conseguir entregar. Conseguiu passar por Q3 e não só isso, conseguiu um P8 nessa primeira fase da classificação. O Russell, como já comentado aqui no canal, ele está numa estratégia de tentar tudo o possível para tentar se sair muito bem nesse Sprint Qualify, porque sabe-se que a Williams, para uma prova de ritmo de classificação, não é um carro constante, não é um carro que luta por pontos, é um carro que tenta a sorte de marcar um pontinho. E visando isso, eles estão
nessa nova pegada de tentar aparecer muito no sábado para divulgar as equipes, para divulgar as marcas, para ver, ó, a Williams conseguiu um P4, um P5, então pode ter certeza que amanhã no Sprint Qualify o Russell vai tentar de todo jeito escalar o pelotão. Claro, fácil não vai ser, porque ele larga logo atrás da dupla da McLaren, Daniel Ricciardo e Lando Norris, que desta vez não teve toda aquela diferença entre o Lando e o Ricciardo. O que os separou foi apenas 2 milésimos de segundo. Pois é, 2 milésimos de segundo. Isso é, ainda com o Daniel Ricciardo andando constantemente melhor que Norris no final de semana. A opinião minha, isso pode se atribuir porque sim, o Lando ele tem um carro mais conhecido, ele entende melhor do carro. Só que quando você tem apenas um treino livre, Daniel Ricciardo tem muito mais experiência e possivelmente conseguiu passar informações valiosas para o seu engenheiro que talvez o Lando ainda não percebeu. Mas é isso ali, a experiência às vezes é isso e às vezes acontece na Fórmula 1 e tá tudo bem. E em nono lugar, Carlos Sainz e em décimo, Sebastian Vettel. Os dois tiveram uma volta deletada ali no Q3 por exceder os limites de pista. Eu acho que é isso que eu queria comentar hoje com vocês. Eu agradeço muito para quem acompanhou até aqui. Esse formato ele tá bem legal e vamos ver o que vai acontecer amanhã então na verdadeira pole position ou também o sprint qualify. Valeu pessoal, muito obrigado.